Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no seu canal do outro lado de cá. E hoje a gente vai debater essa questão que se coloca normalmente entre teoria de um lado e prática do outro. Quer dizer, né, uma frase que ficou muito comum é essa, né, de dizer, não, uma coisa é na teoria, a prática é bem diferente, né? Será que isso faz sentido? Vamos dar uma avaliada aqui hoje para poder aprofundar isso, tá? E aí, dois detalhes iniciais rapidamente, tá? Eu escolhi esse título, né, Damares e o demônio da teoria, por dois motivos basicamente. Primeiro, puxando essa expressão demônio da teoria, que é na verdade o título de um livro do teórico da literatura Antoine Compagnon, francês, né? O Compagnon tem vários livros interessantes, né? Esse especificamente, Demônio da Teoria, eu não tenho aqui comigo, mas eu puxei o título porque ele é interessante para criar um certo contradito ali à postura da Damares, né? Que é evangélica, né? Por isso, Demônio da Teoria, né? Porque eles se incomodam muito com o demônio, né? Então, o Antônio Compagnon tem esse livrinho aqui que é muito interessante, Literatura para Quê? Está publicado pela Federal de Minas Gerais, né? E esse livro aqui, Os 5 Paradoxos da Modernidade. Esse aqui eu não li ainda, mas está aqui na lista, né, preparadinho para poder ser lido, tá? Então, e a questão envolve a Damares, por quê? Porque aqui na descrição do vídeo você vai ver que tem um link para uma entrevista que a Damares estava dando, e ela fala algumas coisas curiosas aqui, e no diálogo dela com a outra mulher lá surge a questão da teoria, e isso vai ser interessante para a gente pegar como gancho para poder refletir essa questão, tá? Então vamos começar logo falando sobre a questão aqui da Damares, né? Ela está sendo entrevistada e aí o diálogo é mais ou menos o seguinte, olha só. A entrevistadora diz, né? Eu anotei aqui, dizem que crente não tem que participar de política, o que você acha disso, né? E a Damares vira e diz, a igreja evangélica perdeu muito espaço na história, né? Nós perdemos espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas. Quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas. Aí a outra mulher diz, detalhe, né? É uma teoria, né? Como quem diz, né? É só uma teoria, né? Nada demais, né? Nós vamos ver que a chave para a gente deslocar está aqui, né? É uma teoria, né? E aí a Damares diz, pois é, claro, né? E quando nós não fomos ocupar a ciência, né? E a igreja evangélica deixou a ciência para lá, vamos deixar a ciência caminhar sozinha, vamos deixar a ciência caminhar sozinha. E aí os cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Os cientistas tomaram conta da ciência, né? Olha só, né? Ela deixou, né? É uma coisa muito engraçada isso, é incrível. Mas enfim, então assim, vamos lá, né? Esse papo de, né, isso é apenas uma teoria, não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque isso por conta de dois motivos. Um a gente vai falar logo de cara agora e o segundo motivo a gente vai falar no final, depois da nossa reflexão aqui costumeira do vídeo, tá? Então, de cara a gente já afirma o seguinte, olha só, teoria é uma prática. E é muito fácil entender isso, por quê? Porque prática, essa palavra prática, ela não diz nada. Porque, na verdade, tudo que um ser humano vivo faz é uma prática, né? Respirar é uma prática. A gente nomeia essas coisas a partir de um verbo, né? Que é uma ação e, portanto, uma prática. Então, pensa num verbo qualquer. Dormir, por exemplo, é uma prática. Ficar com preguiça é uma prática. Atrasar alguma coisa é uma prática, né? Enfim. Então, assim, essa palavra não diz nada. Então, quando você distingue teoria de prática, é por algum motivo. Algum motivo leva as pessoas a criar essa distinção. E me parece que o principal motivo é um certo pragmatismo, né, que acaba acarretando numa visão equivocada sobre o que é teoria, né? E aí as pessoas ficam, né, situando, né, a teoria num espaço diverso da prática, né? Então, antes de detalhar essa questão, vale só uma ponderação ainda a respeito da Damares, né? Que eu quase que eu esqueci de fazer aqui.
Na verdade é o seguinte, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, né? Porque esse papo de que a religião tem que ocupar a ciência, etc e tal, isso já aconteceu na história da humanidade, né? Então a gente deixa aqui só no parêntese uma referência bibliográfica para vocês aqui, né? Um livro, que a gente sempre utiliza os livros aqui para poder refletir as questões. Então nesse livro aqui, As 7 Maiores Descobertas Científicas da História, o David Elliott Brood e o Arnold Brood, tá? Eles contam um monte de coisa aqui nesse livro, interessantíssimo, com muita coisa, né? Eu já li esse livro há muito tempo. E um dos capítulos eles contam a história de 2 cientistas que viveram ali na virada do século XVI do século XVI para o século XVII, né? E agora eu não lembro agora a data, mas é isso, 1600 alguma coisa, né? Século XVII, é isso mesmo. E que são justamente o Giordano Bruno e o Galileu Galilei, tá? Então são 2 figuras que foram acusadas pela Igreja Católica, né? Por quê? Porque ponderaram o seguinte, olha só, eles eram cientistas, né? Estudavam a história da ciência, estudavam ali o método científico e chegaram à conclusão do seguinte, ó, os 2, né? A mesma coisa. Esse livro aí que vocês chamam de Bíblia, né? Ele pode servir muito bem para poder estabelecer parâmetros morais para as pessoas, mas ele não é bom para poder pensar e para poder apontar a realidade, a verdade sobre o universo, sobre a realidade física das coisas, né? Então, assim, vocês têm que abandonar, vocês têm que deixar isso de lado e utilizar o livro só para aspectos morais. Pronto, foram acusados pela igreja, né? E aí os 2 têm destinos diferentes, apesar de os 2 terem sido punidos, né? O Giordano Bruno não aceitou negar o que ele disse e morreu queimado na fogueira, queimado vivo, tá? Por ter afirmado uma realidade científica, né? Então, assim, quando você for fazer um ovinho frito, você pensa nisso, né? Para você ver, para você refletir sobre o que gente como Damares faz, né? Quando ganha algum tipo de poder, né? Que a gente já teve isso na história da humanidade. E o Galileu, né? Botou o galho dentro, na verdade, botou o Galileu dentro, né? E negou o que ele tinha afirmado, né? E aí ele escapou da fogueira, mas ele ficou preso em prisão domiciliar durante 8 anos por conta das afirmações dele que eram tidas como heresia e tudo mais, né? Quer dizer, então essa gente é o mesmo tipo de pensamento que vaza pela boca de uma Damares da vida que vem querer falar em religião ocupando ciência. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente, tá? Porque, para fechar aqui esse parêntese, a Igreja Católica, o Galileu morreu no ano de 1624 e a Igreja Católica só se desculpou, né, pelo equívoco em relação a ele no ano de 1992 com o Papa João Paulo II, o Karol Wojtyła, né? Ou seja, 350 anos depois. Então é assim que caminha a humanidade quando a gente deixa a religião ocupar a ciência, como que é essa figura, né, dantesca que é a Damares Alves, tá? Então voltando aqui ao que é a teoria, né? Vamos refletir agora sobre o que é a teoria. Então é interessante a gente pensar o porquê, né, que essa dicotomia se estabelece. A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E a resposta talvez esteja no sentido da palavra teoria, né? Então quando a gente vai pesquisar o que significa a palavra teoria, a gente vê vários sinônimos aqui curiosos que podem explicar essa maneira, né, como a palavra é tida no cotidiano, tá? Então, assim, vamos lá, né? Certas expressões são bem denotativas de um certo ponto de vista, tá? Vamos ver. Olha os sinônimos que a palavra teoria ganha, tá? Hipótese, especulação, contemplação, princípio, suposição e conjectura. Então, todas essas palavras aqui denotam, melhor dizendo, uma relação significante ligada a elementos que são prévios a alguma coisa, né? Ou a posturas que são prévias a alguma coisa, situações prévias, né? Então, a hipótese, né? A hipótese é uma coisa, né? A prova é outra, né? Especular não é fazer, né? Tem muito isso, né?
contemplar, observação passiva da realidade, né? Se contempla a realidade, mas não se participa dela e tal, enfim. E suposição, idem, etc. Né? Então essas palavras aqui que estão ligadas à teoria e que tem a ver com o sentido antigo do que é a teoria, a gente vai ver aqui quando a gente chegar no Roland Barthes, elas continuam impregnadas na mentalidade do senso comum, né? Só que teoria não é só isso, teoria tem outros sentidos, tá? Então quando a gente pega aqui, por exemplo, esse trabalho aqui do Nicola Abaiano, que é esse dicionário de filosofia, que eu já mostrei para vocês em outra ocasião aqui, a gente vai pesquisar o verbete teoria e a gente acha, né, outros significados aqui interessantes. Por exemplo, a ideia de investigação, né, a ideia de elaboração conceitual dos resultados e a ideia de aparato que permite a verificação ou confirmação dos fatos. Tá? Então, esses sentidos de investigação, né, de elaboração conceitual, eles já têm uma conexão com um tipo de prática ali que já é para além, né, do prévio em relação ao processo. Então, isso já denota que a teoria é mais do que meramente algo que vem antes da prática, né? E, na verdade, todas essas palavras que eu disse antes aqui, hipótese, especulação, contemplação, etc., elas são práticas também, né? Porque um ser humano vivo, tudo que o ser humano vivo faz é prática, né? Não tem como não ser. Então, assim, essa distinção não faz sentido, não tem nexo, né, com a realidade. E aí a gente pode pensar nisso também a partir da ideia de fórmula, formulação também, que é outro significado da palavra teoria, né? Se você pega, por exemplo, né, a fórmula da teoria da relatividade do Einstein, né, que é E igual a famosa, né, E igual a mc2, E igual a mc ao quadrado, você vai ver que a gente tem ali a energia igual a massa vezes a variável ao quadrado, né? Então, esse acréscimo de uma variável, que é muito comum, inclusive na física contemporânea, na física teórica, etc., né? Ele é a amostra de que de um princípio, né, da própria teoria da relatividade, que é o de que o objeto não existe sem um observador que interfere no próprio modo de ser do objeto no instante da observação, né? Ou seja, significa que a teoria, a fórmula, ela não é, nem a fórmula é mais acabada e dada a priori, né? Ela precisa de elementos de variáveis ali em jogo para poder dizer melhor o que é a coisa no mundo de hoje. E essa modificação é a mesma que acontece com a palavra teoria, tá? Então, assim, para poder refletir essa questão, vamos aos livros, né? Um trabalho aqui do Roland Barthes, né, que é um teórico de literatura também, de semiologia, de linguística e tal, teoria da linguagem. E nós vamos também ver essa questão a partir da literatura estrito sensu, né, que é, né, a ficção e tal, a partir da perspectiva que a gente já traçou no primeiro vídeo do canal, né, de uma visão do que é literatura para além dessas distinções muito rígidas, né? Não, romance é romance, filosofia é filosofia. Isso aqui não faz sentido, a gente sabe disso aqui desde o início, né? Então vamos lá. Então, para a gente pensar essa questão, vamos começar com o Roland Barthes, tá? O Roland Barthes tem esse livro aqui, né, que é o Inéditos Teoria, volume 1, tá? Que é muito interessante, tem muita coisa boa aqui nesse livro. E na página 150 tem justamente o texto dele sobre a teoria, tá? E ele fala várias coisas interessantes aqui, dentre elas o seguinte, né? Ele coloca que, fala que a palavra tinha um sentido no século XIX, que era uma espécie de representação geral dos conceitos. E é normal que naquela época, na qual predominava uma espécie de racionalismo empírico e cientificista, a palavra teoria tivesse um sentido em geral bastante pejorativo, né? E aí ele vai dizendo que a coisa modificou, a coisa foi se modificando, né? E aí, outra citação dele, tá? Na página 152, ele diz: a etimologia da palavra indicava uma ação de observar, contemplar, uma meditação, uma especulação, né? No fundo, teórico opunha-se a aplicado. Esse é o sentido antigo, do século XIX, do que é a teoria, tá?
E ele diz, acredito que é uma definição insuficiente hoje, em todo caso, com relação ao domínio, que ele começa a falar, tá? Então, enfim, e ele aponta uma série de outras coisas aqui, o texto é bem rico, e ele termina com uma frase muito interessante, né, que é uma espécie de alerta, que inclusive que ele diz, já começou a luta para fissurar a simbólica ocidental. Percebo que já começamos há certo número de anos. É uma grande aventura que começa. Que ele está falando da modificação do sentido do que é a teoria, né, e do movimento disso no mundo, né? E talvez ela seja interrompida, porque a barbárie é sempre possível. E barbárie, leia-se exatamente esse tipo de gente como Damares, né, que fica querendo, né, ainda usar religião para colonizar a ciência em pleno século XXI. Né? Mas, enfim, enquanto for possível, travaremos essa luta. Tá? Então, esse texto do Roland Barthes é muito interessante para entender assim, de uma maneira muito mais ampla o que é teoria no sentido contemporâneo do termo, tá? E ajuda bastante, tá bom? E aí, assim, também tem outra coisa que ajuda muito, é a gente entender o que é a teoria a partir da literatura também, da literatura estrito sensu, né, vamos dizer, né? Por quê? Né? Porque o pensamento teórico, esse pensamento que é o pensamento da especulação, o pensamento da contemplação e ao mesmo tempo da investigação e tudo mais, ele não comparece só na ciência, nem só na filosofia. Ele comparece também no texto literário, estrito sensu, né? Ele comparece até na poesia, né? Vamos ver isso aqui agora, deixa eu ver aqui o tempo. Vamos ver três exemplos interessantes aqui que fecham o nosso raciocínio, tá? Então, o primeiro deles é o conhecido conto do Machado de Assis, chamado Teoria do Medalhão, tá? Tá nesse livro aqui que é o Papéis Avulsos, certo? E é um conto interessantíssimo, né? Porque é a história de um pai que vai trocando ideia com o filho, vai conversando com o filho que está chegando na maioridade, né? E esse pai vai ensinando o filho a se adequar, né, aos ambientes. Mas é muito interessante, porque o Machado não é uma figura comum, né? Ele não trabalha no senso comum, então ele começa a construir esse diálogo entre os dois, essa espécie de verborragia pedagógica do pai para o filho numa perspectiva irônica, né? E ele vai dizendo, vai colocando o pai para poder, né, ensinar o filho a não aceitar novidades, né? Ó, faça sempre, como se ele dissesse, né, na linguagem atual, faça sempre feijão com arroz, entendeu? Não sai disso, porque você vai ser feliz, tudo mais, né? Quer dizer, está criando um idiota útil, né? E um sujeito ali, né, acomodado intelectualmente, né? E o Machado usa a ironia para poder demonstrar esse tipo de situação que é muito comum, na verdade, né? E na medida em que ele utiliza a ironia, ele está utilizando um método. Essa é a questão. E por isso ele está sendo radicalmente teórico também, né? E ele não nomeia de teoria do medalhão à toa, né? Ele está ali justamente ironizando também o fato dessa perspectiva muito separatista entre literatura e filosofia, literatura e ciência, né? Por que não fazer teoria num conto? Né? Claro que dá, evidentemente que dá, né? E uma figura, né, fantástica como Machado de Assis, né, não podia fazer diferente. Tá? A gente pode também entender o que é teoria a partir de um poema, né? Então, o Murilo Mendes, nesse livro aqui que eu já trabalhei com vocês aqui em outro vídeo, que é o História do Brasil, ele tem um poema muito interessante que chama-se Teorema das Compensações, tá? No qual ele fala sobre a relação ali entre o jogo do bicho e o pessoal da Câmara e tudo mais, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, tá vendo? Teorema das Compensações, certo? Então, quer dizer, quando ele intitula o poema com o nome de Teorema das Compensações, ele está sendo tão irônico quanto o Machado de Assis. Ele está mostrando, olha só como é que dá para fazer teoria a partir da poesia também, né? Então, né, para não dizer depois que sou só eu que estou dizendo isso, né? O Murilo Mendes, Machado de Assis, nós estamos dialogando aqui com essas feras da literatura, tá? E aí eu fecho esse grupo de exemplos com um romance sensacional que eu li há alguns anos, tá? E que eu acho uma das coisas mais brilhantes feitas em literatura na última década, tá? Que é justamente esse romance da Paula Oloy-Charach, que é uma escritora argentina, tá? As Teorias Selvagens, tá? Então esse livro aqui
conta a história, né, de alguns personagens ali que flutuam nessa esfera urbana, né, a partir de conexões ligadas à sexualidade, ligadas à internet, ligadas a, inclusive, a uma certa crítica da universidade e tudo mais. E o que ela está fazendo, né, nesse romance é construir uma estética desse pensamento teórico, mas desvinculado da universidade, né? Ele é fragmentado no cotidiano e, ao mesmo tempo, atuante, né, para além do discurso acadêmico. Então, é muito interessante, né? Um romance interessantíssimo, assim, né? Então, só para ler um trechinho para vocês aqui, está na página 161 e 162, tá? Ela narra aqui um diálogo entre dois personagens e ela diz o seguinte: Folder e Fisher trocaram algumas cartas, mas seus destinos ideológicos multiplicaram várias vezes a distância física que separa Ithaca e Charlottesville e não voltaram a se ver. Quer dizer, ela fala das diferenças ideológicas entre os dois de uma maneira mais quilométrica, né, numa distância mais quilométrica do que duas cidades, né? Quer dizer, ela está fazendo uma conexão ali, uma reflexão, fazendo uma comparação que não é muito usual, mas enfim, que a gente consegue compreender. Por quê? Porque é teórico, né? É uma teoria selvagem, né? Então, porque ela fora da academia, numa perspectiva ali de diálogo cotidiano e tal. Quer dizer, a teoria também existe, né, no cotidiano, não é só dentro da universidade, não é só dentro do livro de filosofia, né, e tampouco dentro dos clássicos aqui da literatura, tá certo? Então, assim, na verdade, e aí para fechar o raciocínio, assim, para fechar o vídeo, né, de certa forma, essa tese da Damares, né, de querer ocupar a ciência com a religião, é uma certa teoria selvagem dela também, né? E a gente não tem muita saída, porque a gente tem que, né, as duas únicas saídas que a gente tem para poder contrapor isso é, o voto, né, evidentemente, tem que votar em outras pessoas para esse tipo de, né, de perturbada não voltar para o poder, né? Ministra da Família. Ministra da Família, o que é isso, né? E uma outra postura que a gente pode ter também é estabelecer outras teorias tão selvagens quanto para poder contrapor a postura dela, tá? Então eu fecho o vídeo de hoje com uma teoria selvagem que estabelece um espadachim com essa tese meio tosca da Damares, tá? Tá nesse livro aqui do Cioran, né, Breviário de Decomposição, que é um livraço também, né? Gigante esse livro. E o texto dele está, os textos que eu estou citando aqui, está na página 94, chama-se A Arrogância da Oração, né? E ele vai falando um monte de coisa e tal, né? É um texto até pesado, né? E ele diz o seguinte, ele vai falando sobre, né, essa questão do absurdo da oração e tudo mais, e ele fecha aqui o primeiro parágrafo dizendo o seguinte: como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma beata que imagina o infinito a seu alcance eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou, né? É uma bofetada, né, enfim, nas pretensões ali né? Enfim, quer dizer, não há humildade nenhuma nos tempos, na medida que o que eles querem é uma certa, né, uma eternidade que, enfim, a partir de uma perspectiva de escolhidos, né, melhores que os outros, etc. e tal. Então, assim, essa é a postura da Damares, né? Então a gente faz aqui o espadachim com ela, tá? E ao mesmo tempo apresenta aqui essa reflexão para poder ponderar que, na verdade, essa distinção entre teoria e prática não faz o menor sentido. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? E a gente se fala na próxima produção aqui do canal, tá bom? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!